Olá, navegantes da nave UFP. Hoje eu falo com Marlon Batista, ele que é autor de um TCC que traça a história da cultura otaku em Teresina entre os anos de 1990 e 2010. Tudo bom, Marlon? Bem, show daqui. De maneira geral, para quem vai parar agora neste vídeo, como é que tu resumiria teu tema? Meu trabalho é sobre juventude. Basicamente sobre uma parcela da juventude que entre 1990 a 2000 foi muito influenciada por elementos pop vindo do Japão. Desenho animado, quadrinhos, jogos, entre outras coisas. Então é um trabalho que eu vou tentar identificar se existe uma identidade, alguma coisa que une essa galera dos anos 90 e 2000 muito apaixonada pelas coisas do Japão. Como foi o primeiro manga animation? O primeiro evento otaku, lá atrás? É porque, assim, o Manga Animation, ele é o primeiro evento de anime propriamente dito. Antes já tinha a Feira HQ. A Feira HQ, digamos que foi o primeiro evento, assim, que englobava cultura pop, mas era no geral. O Manga Animation, o primeiro que envolveu o anime. Basicamente, foi no estacionamento da Medimagem. O organizador pegou duas TVS, conectou de 21 polegadas, conectou em um videocassete e começou a exibir animes com fitas que eles compravam de uma loja de animes lá de Brasília. E era sempre aquela tensão, será que eu vou levar um balão aqui dessa loja? Não, mas chegava pelo correio. E os primeiros manga animations basicamente eram assim. Daquele evento surgiram outros de pessoas que foram lá no Manga Animation, gostavam daquilo, viam também nas revistas e começaram a fazer outros eventos. Um deles, por exemplo, é o Animax. O Animax é feito pelo Thiago, ele ia lá no Manga Animation, só que ele achava que poderia fazer do jeito dele, e ele começou a fazer o dele na Sala Torquato Neto, que é Clube dos Diários, que depois recebeu também o Manga Animation. A parte de divulgação do Manga Animation, das primeiras edições lá atrás, eram por fórum, era por cartaz mesmo na rua? O evento de anime, ele nunca foi profissional naquela época, nos anos 2000. Até hoje não é. Mas naquele momento, ele ainda era muito, quase como uma coisa de amigos. Então, a divulgação era muito, se juntava uma galera lá, pelo que eu entendi, pegava os cartazes e saía colando nos postes, na Frei Serafim, em lugares do centro. Colava aquilo ali, e a outra divulgação também era no boca a boca. Isso antes de ter o Orkut, por exemplo. Depois começou-se a ter o Orkut e as redes sociais, que era a rede social praticamente mais usada entre todo mundo, ficou mais fácil porque criou-se comunidades. Através da comunidade se divulgava mais entre as pessoas que usavam. Mas antes disso era cartazes colados pelas próprias pessoas que iam, e os organizadores, claro, e boca a boca. O Animax, que é esse segundo evento, ele tinha uma forma interessante e diferente de divulgar. Ele mandava cartas para a casa das pessoas, cartas mesmo, seladas. Ele pegava, selava as cartas e mandava pelo correio. Isso foi uma coisa que me intrigou muito, porque eu achava uma jogada de marketing muito legal. No caso, como é que era a socialização entre os fãs antes do Manga Animation, antes do primeiro evento otaku? Era uma coisa meio que submundo, assim. Era um submundo porque, primeiro, essa questão otaku, essa palavra otaku, ela é uma palavra que ela é um termo bem contraditório. Eu uso ele de forma bem livre para identificar, para ser uma coisa que liga jovens que se sentem, de alguma forma, ligados àquela cultura pop japonesa. Mas essas pessoas que foram para o manga anime, digamos assim, o primeiro, todas elas, de alguma forma, tinham tido algum contato na década de 90 com algum anime na televisão, ainda que não falasse esse nome. Era desenho. Ou então um quadrinho que eles viram e tudo mais. Então a socialização dentre eles antes dos eventos era muito pouco. Era tipo assim, um tentando encontrar o outro. Você encontra até no jornal um caderno chamado Infantil, mas ninguém sabia onde se encontrar. As pessoas só sabiam que existiam outras pessoas que tinham um contato que gostavam daquelas coisas, que já tinham assistido na televisão, ou tinham lido algum mangá, alguma coisa, mas não se encontravam. E aí, fora do Piauí, já se começou a ter esse tipo de evento que unia essa galera, e através das revistas, a galera ia vendo aquilo ali, ia ficando com vontade de ir, mas não tinha onde.
Então, através do Manga Animation, acabou sendo o primeiro mesmo, que foi o primeiro encontro dessa galera aí. Foi fácil de conseguir uma orientação, de convencer alguém a te orientar no teu tema? Pois é, na verdade, meu próprio orientador que me incentivou a fazer esse trabalho. Porque eu, como outros estudantes normais, de qualquer curso da UFP, geralmente os orientadores direcionam a gente para temas mais tradicionais. São temas já que eles estão pesquisando, enfim. Só que eu encontrei, eu estudei aqui na UFP de Teresina. Então eu encontrei num professor da UFP de Picos, alguém que eu achei assim, muito identificado com meus gostos, porque na época eu gostava de tocar músicas de desenhos animados e postar na internet. Ele viu, acabamos criando uma relação de amizade, digamos assim, e ele, olha, se tu quiser, eu posso te orientar nesse tema, sobre fãs de anime. Eu, poxa, show, vamos lá. Em relação à tua apresentação do teu tema, desde o momento que tu começou a fazer a pesquisa até a apresentação, como foi a receptividade dele entre os teus amigos, os outros professores? Foi melhor do que eu imaginava, porque, por exemplo, na disciplina de TCC, sem ser a orientação propriamente dita, onde é um professor à parte, que não tem a ver exatamente com minha orientação, o professor que não tinha conhecimento nenhum sobre o tema e nem sobre os meus gostos, leu a introdução que eu fiz e, ó, tá muito bem escrito, gostei. Então, naquele momento ali da introdução, que eu entreguei a introdução e o professor que estava totalmente fora desse universo achou legal e viu que era bom, naquele momento, então é isso mesmo. Já meus amigos que gostavam, eles achavam curioso. Poxa, eu nem sabia que dava para pesquisar isso. Dá. Tu foi numa coisa muito específica que é a cultura otaku de Teresina. Que eu até imagino que o trabalho de pesquisa deve ter sido duplicado, porque achar fontes. Realmente foi complicado, porque primeiro eu tive que fazer uma pesquisa extensa, mês a mês eu digo dos jornais da época. Eu pesquisei jornais de 1992 até 2010, mês a mês, dia a dia, para ver se eu encontrava coisas relacionadas a esse universo ou pistas relacionadas a isso. Então, a minha primeira fonte foi jornais, fontes memoriográficas. Depois eu fui pesquisar pessoas que faziam eventos dessas coisas na década de 2000 e início, final dos anos 90. Entrevistei todas essas pessoas e também fiz estudos de caso também em lojas que de alguma forma tinha relação com isso. Entrevistei pessoas que iam a eventos daquela época. Enfim, foi um trabalho de história oral, de fontes hemerográficas, que é jornais e tudo mais. E devo estar deixando escapar alguma fonte que eu deixei de mão, mas com certeza foi bem complicado fazer isso aí. Como foi localizar os entrevistados? Foi como se fosse seguindo rastros, né? Eu entrevistava um, aí essa pessoa dizia que outro também tinha participado de alguma coisa. Outros eu já conhecia, porque eu frequentei alguns desses eventos, não na época do primeiro Manga Animation, eu não cheguei a participar, mas já no final da década de 2000, eu cheguei a participar de alguns, mas para descobrir quem eram as primeiras pessoas foi nesse rastro, de ir atrás das pessoas através de quem já conheciam eles. A década de 2000, ela foi muito ativa nesse sentido de eventos de anime aqui em Teresina, só que era um público muito fechado. Digamos assim, era como se fosse um lugar de poucos entendedores. Porque é diferente hoje da internet, onde você compartilha alguma coisa e às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, mesmo que não saiba o que é, ele olha e entende. Olha, o que é isso aí? Eu não conheço. Mas pelo menos ele teve contato. Naquele momento, não. Era tudo muito seccionado. A rede social, como o Orkut, ou MSN, eram as pessoas que se aglomeravam, que já gostavam daquilo. Então, tudo era muito um jogo de informação de poucos entendedores. E também era uma coisa que eu percebo, isso em todas as entrevistas que eu fiz, eu percebi, e isso envolve também o que eu falei sobre não ser algo profissional, é que era algo quase por amor. Eu digo assim, amor no sentido de uma aversão ao lucro. Sabe? Eles, não, você não pode fazer um evento de anime para ter lucro. Você tem que fazer um evento de anime para divulgar. Percebi muito isso. Sempre quando algum subia R$ 1 a inscrição, a entrada, já criava um reboliço. Isso sem contar nas disputas por memória.
As pessoas hoje que têm seus 35, 40 anos, que faziam parte dos eventos daquela época, eles têm uma disputa muito grande entre eles sobre, quem fez isso primeiro? Quem fez aquilo segundo? Sabe, uma disputa por memória. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante para se pesquisar também. E, enfim, o trabalho está disponível para quem quiser ler, que vai gostar muito. Tu pretende dar um prosseguimento nessa pesquisa? Sim, era a minha intenção desde o início, porque o trabalho inteiro é como se fosse um start. E eu dou várias starts para mim mesmo ali. Eu printei, na época, quando o Orkut ainda estava ativo, eu printei todas as páginas de comunidades que tinham na época sobre mim. Então ainda tem muita coisa que eu não usei e deixei de fora. Então tem muita fonte ainda para usar. Então era uma vontade minha sempre prolongar isso aí. Eu fiz um artigo e publiquei como parte de uma coletânea num livro, mas quero até deixar registrado aqui que esse trabalho estava adormecido. Nesse momento, até o momento do convite da entrevista, esse trabalho estava adormecido e essa entrevista me fez reacender um fogo a continuá-lo. Porque antes estava só, não, depois. Mas agora não, agora eu estou decidido, eu vou continuar esse negócio. Para encerrar, tu quer divulgar alguma coisa, algum trabalho, um serviço, uma venda, uma pesquisa, qualquer coisa? Não, quero divulgar meus 2 Instagrams que eu tenho. Um ligado à história, que eu comecei agora, que chama História na Fronteira. E o outro é meu Instagram de violão, que é Marlon Camus Violão. Até a próxima!